Bem-vindo, signo de Virgem. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de abril de 2026. Lembrando que essa é uma leitura geral, então receba o que fizer sentido e o que não fizer, eu peço que você abençoe a energia, solte ela para o universo para que ela encontre aí o destinatário da mensagem, tá certo? Eu desejo então para você, signo de Virgem, uma boa sorte e vamos à sua previsão. Virgem, abril de 2026. Virgem, abril de 2026. Virgem, abril de 2026. Eu peço aqui então ao tarô as principais energias para o signo de Virgem em abril de 2026. Abril de 2026. Abril de 2026. Saíram aqui as outras. O Hierofante, 9 de ouros e pajem de espadas. A energia mais forte que a gente tem aqui na mesa é a energia do Hierofante, que vai trazer alguma situação muito forte relacionada à estrutura formal de algo. Então pode ser a dinâmica de um relacionamento. Por exemplo, a estrutura oficial de um tratamento médico. Pode ser o conjunto de regras, leis, o conjunto de regras de uma empresa, de uma escola. Então aqui a gente está falando da dinâmica da relação. Uma dinâmica que pode não estar dita, mas está estabelecida entre duas ou mais pessoas, uma família, um relacionamento, uma relação de mãe e filha, pai e filho, enfim. Então existe uma dinâmica aqui de relacionamento. Ou, se não for algo ligado a isso, dessa dinâmica de relacionamento, ou de uma estrutura formal por detrás de uma ação que precisa ser tomada, aqui a gente pode estar falando de algo relacionado a estudos, a religião, a fé, algo mais místico, a um contato, a uma tradução, a uma ponte, ou de algo que está muito distante, que é difícil de ter contato. Não é impossível, mas é difícil de ter contato, certo? Então a gente tem essa questão ligada a regras aqui, como principal dinâmica do teu mês, junto com o 9 de ouros e o pajem de espadas. Então o 9 de ouros vai falar muito sobre uma disciplina, sobre um refinamento dessas leis, o aperfeiçoamento de um tratamento, a melhora, a estrutura, a lapidação de uma dinâmica de relacionamento. É você tornar algo mais eficiente. Que existe uma eficiência para algo. Ou pode também haver a preparação para que haja uma independência. Pode ser também que você aqui, para estar em uma localidade ou em uma posição de poder, vai precisar passar por um período ou precisa durante a vida ou durante um momento estar mais não é sozinho ou solitário, mas é como se tivesse uma questão ligada à solidão mesmo. Porque o 9 de ouros ele fala sobre ter recursos, sobre uma independência, sobre uma conquista, sobre uma autoconfiança e muitas vezes
sobre estar numa posição mais solitária mesmo, de uma solitude. Então já tem essa dinâmica muito forte aqui, junto com o Pajem de Espadas, que aí vai falar de prática, literalmente, ou de um primeiro contato intelectual com isso. Então, aqui a gente tem uma energia muito forte de você conseguindo perceber, ter o primeiro contato intelectual, estudar algo ligado a um tratamento médico, estruturando algum tipo de regra, melhorando, tornando mais eficiente essas regras, tornando mais eficiente um tratamento, tornando mais eficiente, pode ser a forma como você vai chegar numa pessoa de poder. Por exemplo, eu preciso falar com um chefe, eu preciso mostrar que o meu setor de trabalho, por exemplo, eu consigo tocar sozinho. Então é como se você começasse a estudar os teus primeiros contatos, se forçar a pensar numa maneira de conseguir expor isso. Entende? Então aqui a gente tem essa dinâmica muito forte, ou realmente de estudos, e aí você se preparando para uma prova, preparando para um concurso, preparando para um teste. Se há alguma coisa religiosa aqui, é você estudando literalmente para conseguir compreender, por exemplo, as cartas de tarô, estudar cada arcano, estudar as divergências que, por exemplo, um tarô vai ter de outro aqui, por exemplo, entende? Então você vai estudar essas, porque a base é a mesma, mas existem pequenas eu não digo não é distorção, mas diferenças. Existem diferenças aqui. E aí você estudando. Se é algo, por exemplo, você entrando numa religião, você entrando num centro espírita, num centro de umbanda, em alguma vertente específica espiritual, aqui você vai começar a desenvolver mais autoconfiança, se permitir estudar. Então eu estou aberto, eu não sei tudo. Então eu começo a vigiar. O meu comportamento, vigiar a minha disciplina, vigiar. Também pode ser o excesso de confiança que eu tenho numa fé, numa certeza, numa crença, numa dinâmica. Então pode haver um questionamento aqui dessa fé ou dessa estrutura espiritual ou dessa estrutura religiosa que você se encontra. Um autoquestionamento também no sentido de não saber tudo. Porque existem momentos na nossa vida que a gente se coloca numa posição de arrogância. E todo ser humano está fadado a isso. Em que a gente muitas vezes não para e reconhece que não sabe tudo. Que precisa aprender, que precisa se reinventar, que precisa se reciclar. Então aqui é como se houvesse uma reciclagem da energia. É um refinamento, uma melhora. Mas mais do que isso é reciclar aquilo que eu já entendi, mas não estar numa posição de rigidez. Pode ser também que você precise aqui, em algum aspecto, para outras pessoas, porque como o Papa ele traz essa conotação da tradição e de algo que permanece com a mesma estrutura e atravessa milênios, então é uma coisa duradoura, inclusive sobre a vida após a morte. Então a gente pode estar falando aqui de escrituras. A gente pode estar falando aqui de situações, por exemplo, da pessoa formalizando um testamento ou lidando com questões ligadas a testamento. Isso é algo que entra aqui e aí é como se você estivesse estruturando algo nesse sentido, ou fosse aqui lidar, né? Ou estivesse refinando algum tipo de conhecimento para passar.
para registrar, para colocar num vídeo, para colocar num livro, né, para melhorar alguma coisa que inclusive vai ajudar para além de você. Então existe essa energia aqui, certo? Eu vou beber aqui um café para molhar a garganta. E vamos dar seguimento então às oportunidades que vêm para o signo de Virgem em abril de 2026. Oportunidades para a Virgem. Já entendemos, né, que eles precisam ou querem ou vão em abril refinar e se disponibilizar a perderem uma postura pretensiosa de acharem que sabem tudo ou que dominam tudo, pois isso ninguém tem. Então vocês saem dessa postura. Vamos lá. Duas energias, julgamento e as de espadas. Eu vou tirar as outras duas também. 3 de copas e 6 de ouros. Base, temperança. Então o que nós temos aqui como oportunidades, aquilo que vai estar positivo no mês de vocês? O julgamento com o as de espadas. Olha que legal, o que eu falei sobre a questão do hierofante. Dinâmicas de relacionamento, tradições que são alteradas, ou você querer tornar algo quase que tradicional. Você encontrou uma melhor forma de disciplina, de percepção, de como estudar, e aí você vai tornar isso quase que uma tradição. Você vai formalizar um conhecimento, formalizar uma prática, tornar formal, estruturar um conhecimento que você tem, uma prática que você tem, né? Uma forma, um recurso, você formalizar um modo de estar no controle de uma situação também, que é um controle absoluto, né? Hierofante é o Papa, então é o líder máximo da religião, junto com o 9 de ouros. Então aqui é muito forte, é quase como se você tivesse aqui uma convicção muito grande, entende? E aí assim, quando a gente vai para isso, sai disso e entra no que está positivo, é o julgamento com o as de espadas. O as de espadas são as ideias. E o julgamento é a readaptação de algo que está estabelecido, mudando o significado de algo sem que necessariamente a natureza de algo mude. Então assim, por exemplo, você tem um relacionamento. O relacionamento permanece o mesmo, mas a forma como você enxerga, como você julga, como você percebe esse relacionamento é alterada. Você não necessariamente precisa mudar algo fisicamente. Então aqui você muda uma ideia, você julga uma ideia, você começa a... muda a percepção ou a situação de uma ideia. Aqui também a gente tem a certeza, tá? Para questões ligadas à espiritualidade, é a certeza absoluta, tá? De uma proteção. Então eu tenho a ideia, eu sou protegido, é proteção por uma força divina, de forma clara, objetiva, é uma defesa. Naturalmente a carta do julgamento tem um anjo ali, né? Um ser espiritual em cima, junto com a espada. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que estão fazendo 21 dias de Arcanjo Miguel, estão trabalhando com alguma coisa ligada a cortes para conseguir de fato estarem numa posição de
de independência. Então é como se aqui eu vejo pessoas fazendo, por exemplo, um ritual de libertação, por exemplo, de uma opressão de alguém, para conseguirem ser essa pessoa independente, essa pessoa livre, né? Encontrando uma liberdade. Então o que está positivo é esse julgamento, é essa energia de anunciar uma ideia, conseguir expor uma ideia, reavaliar as convicções que se tem, reavaliar um objetivo, estabelecer uma nova realidade, o que é certo, o que é errado, ver o que é real, ou ver algo e mudar o significado dessa coisa que você vê. Certo? O que é desafiador nesse mês para vocês? 3 de copas com 6 de ouros. Que aqui, signo de Virgem no mês de abril, mostra uma dificuldade, porque essas duas cartas elas representam socialização. Então eu já vejo uma dinâmica porque todas as cartas aqui elas trazem uma conotação, podem ver. O Hierofante, eu falei lá no início, é um ser, é uma pessoa quase que inalcançável. Ele não é totalmente inalcançável, mas não é qualquer um que chega próximo a essa pessoa. Então é como se aqui existisse uma certa individualidade, uma introspecção, algo meio que uma pessoa, você ou alguém quase que inalcançável. Existe algo meio que inalcançável. Ou vocês quererem quererem ocupar um lugar que é para poucos, que não é para muitos. Eu quero ocupar, eu vou ocupar. E o positivo é através da mudança de uma percepção, ou de uma ideia, ou de uma fala, ou de algo que vocês escutam, vocês conseguindo isso. A questão difícil é o social. Porque o 3 de copas é a carta que vai falar de celebração, de espírito de amizade, espírito de equipe, amigos, celebrações que envolvem pessoas em comum acordo. E 6 de ouros traz essa questão da generosidade, de alternância de poder, de buscar uma aprovação de alguém, de pedir algo para alguém, de fluxo também financeiro, pode representar aqui, mas é questão de generosidade, de trocas pessoais. Então a gente tem 3 de copas, que é uma rede de amigos, né? São celebrações, aproveitar, pessoas conversando aqui, então um grupo de pessoas, e 6 de ouros, trazendo essa energia de generosidade. Então é como se você buscasse, você tivesse é como se assim, eu consigo um destaque, mas eu não quero sair de um grupo. Eu quero esta vaga, eu quero esse cargo, eu quero escrever esse livro, eu quero uma mudança na dinâmica do meu relacionamento, eu quero uma mudança na dinâmica do relacionamento com a minha família, eu quero uma mudança no meu tratamento médico, mas eu não busco alternativas, eu quero permanecer buscando a aprovação das mesmas pessoas. Entende? Só que agora eu percebi uma coisa que parece meio contraditório, porque é como se eu falasse aqui que alguma coisa não muda. Não necessariamente que uma coisa precise mudar formalmente. Pode ser que uma coisa permaneça igual, mas você mude apenas a percepção que se tem. Porque é como se o signo de Virgem estivesse procurando a aprovação das pessoas. Então assim, pode ser que algumas pessoas aqui já sejam
introspectivas, já não tenham tantos amigos, já tem uma dinâmica mais complexa, só que de forma automática, de forma assim natural. Só que é como se você não conseguisse tirar proveito disso. E a partir do momento em que você percebe, reflete e elabora isso, você vai perceber que não precisa dessas pessoas e que você está num lugar, por exemplo, menor por conta da busca de aprovação de um grupo. Só que você já está separado desse grupo, então você não necessariamente vai mudar algo. Entende? Não sei se fica claro isso para você. Então eu vejo o signo de Virgem aqui querendo ser aprovado, querendo amizades, querendo participar de um grupo, querendo ser considerado, considerada. Entende? Pode ser aqui, só que estejam numa dinâmica de manipulação por conta desse grupo. Então vocês precisam ter esse cuidado nesse mês para não ter quase que uma obsessão em permanecer num lugar ou querer, porque é como se assim, é como se eu não estou nesse lugar, mas eu quero entrar no contato, no convívio com essas pessoas. Eu quero que a minha família, por exemplo, melhore, mas eu fico forçando uma entrada. Por exemplo, tem primos, tios, primo de segundo grau. É como se assim, você já não tem tanto contato com essas pessoas, um pouco mais afastadas, e fica forçando uma entrada nesse grupo. Só que é como se assim, você forçou. Agora que você começa a mudar e aceitou isso, é como se houvesse a abertura para esse grupo. Mas você tem que se manter da mesma forma. Entende? Então é o que eu percebo aqui para você, como a dificuldade esse mês. Certo? Signo de Virgem. Vamos lá então. Próxima questão são as clarificações. Clarificações aqui das cartas para ver se tem alguma coisa extra. Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Quarta carta. Quinta carta. Sexta. Nossa, que rápido. E mais uma. Sétima carta. Vamos lá. O que tem na base? Os peixes. Vamos ver aqui então. A mulher, o buquê. O jardim e o cavaleiro. Bom, desejos, 3 de copas com a energia da mulher. É como se você quisesse que naturalmente o desejo de vocês é alcançar um grupo de pessoas de forma natural. Pode ser uma felicidade, eu quero ter uma leveza, vocês querem ter algum tipo de leveza. Porque, ou fazer, por exemplo, uma festa, ter uma formatura, ter um rito de passagem. Ou aumentar uma capacidade de socialização, ou falar ou escrever sobre socialização. É como se vocês quisessem no fundo isso. O desejo em abril é esse. Ou é estar bem com uma mulher, estar bem numa empresa. Entende? Então é o que aparece aqui pra mim. E aí, para que vocês alcancem isso, 6 de ouros com o buquê. Os lírios. Perdão. Os lírios estão para a mulher assim como a mulher está para os lírios. Então é como se assim,
me vem muito uma... Eu não sei se todos vão entender isso, mas é dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É uma coisa assim que eu vejo aqui, para que vocês alcancem isso. É como se cada coisa no seu devido lugar. Aquilo que é mental precisa ser corrigido mentalmente com questões intelectuais. Aquilo que é emocional precisa ser trabalhado nas emoções. Aquilo que é físico precisa ser trabalhado no físico. Aquilo que é na ação precisa ser trabalhado na ação. Aqui é como se houvesse uma mistura de áreas. Por exemplo, é a típica pessoa que, por exemplo, vê tudo pelo espiritual. Eu tô com uma dor de cabeça, não cuido da alimentação, não faz um exercício físico, não toma água, não se cuida, mas é espiritual. Eu tô com uma dor no estômago, eu não me cuido, só como besteira, só como bobagem, é um ataque. Então a pessoa ela vê algo de forma distorcida. E aqui as coisas precisam ser vistas dentro daquilo que é compatível. Tem que haver compatibilidade. Então, para que você, por exemplo, esteja bem dentro dessa empresa, você precisa separar as coisas, que é a espada. Não que as coisas vão mudar no plano físico, entende? Por exemplo, essa toalha, essas cartas. Não, agora eu vou te trocar esse tarô por outros desenhos, vou trocar essa toalha, vou mudar tudo de lugar. Não necessariamente que é isso, mas é a forma como eu me sinto, como eu vejo, como eu faço, como eu interajo em relação a essa mesa. Eu não preciso mudar ela. Eu só preciso mudar a forma que eu interajo com ela. Porque a mesa é a mesma. Eu posso fazer uma leitura maravilhosa e posso fazer uma leitura ruim, sem conexão. E tá tudo certo. Então é essa percepção que vocês precisam ter aqui no mês de abril. Certo? Signo de Virgem. O que mais aqui? Mensagem final, Virgem, mensagem final, Espírito Sagrado dos Animais. O que vocês trazem como mensagem final? Aí assim, questão de relacionamento afetivo. Pode ser que alguns aqui que estão em relacionamento vão fazer algum tipo de viagem. Para quem é solteiro, pode haver, eu vejo vocês se preparando, estando mais atraentes, ou até mais intocados, mais distantes e querendo fazer ter algum outro tipo de comportamento ou de prática. Dinheiro eu acredito que vem muito bem, porque é 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta de ganho, de disciplina, então traz ganhos financeiros. Nós temos os peixes também na mesa, nós temos temperança. Só que o problema é, como veio as nuvens, pode ser que você não tenha... É um mês que pode haver algum tipo de dúvidas ou de falta de clareza sobre investimentos, sobre como gastar, sobre no que investir, sabe? E se caso haver algum tipo de problema maior, é como se você precisa registrar, deixar tudo às claras. Tem um problema no trabalho, tem alguma coisa que aconteceu, deixe às claras, busque os teus direitos. Sabe? Tem isso aqui. E no profissional, você aqui com certeza vai ter uma montanha para subir, tá? Aqui, de fato, você vai ter que lidar com uma situação dificultosa, mas ao você ter essa vigilância, essa percepção, esse senso prático, essa sabedoria através das experiências e essa visão aberta de mundo, então assim, eu percebo que eu quero ser independente, ou que eu quero ter um ganho, que eu quero estruturar, que eu quero ocupar um posto que é para poucos, você vai ter uma jornada aí pela frente para enfrentar, para conseguir isso. E aqui pode ser que haja, né, uma certa pretensão, inveja, algumas questões assim no trabalho esse mês que você vai precisar lidar.
certo? Tanto é que voou até a raposa aqui, ó. Falsidade, bem na hora que eu tô falando isso. Tá certo, signo de Virgem. Vamos então aqui para tua mensagem final. Espírito Sagrado dos Animais. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Vou ajeitar aqui bem bonitinho. Eu gosto de deixar bem retinho. Virgem é o signo de Virgem, que dizem que tem toque, né, com alinhamento e com coisas, tem que estar tudo retinho, tudo organizado, né? Então eu tô pegando aqui a energia de vocês, viu? Porque eu também gosto, devo ter alguma coisa de Virgem no mapa. Então vamos lá, mensagem final, signo de Virgem, Espírito Sagrado dos Animais, o que traz de mensagem aqui, final para Virgem, já veio rapidinho. O castor. Castor é elemento terra. Vamos ver aqui. Eu vou pegar, tá? Eu vou precisar ler. O castor é terra. Então vamos ver. O elemento... Não. O castor não tá no elemento terra. Deixa eu ver. Vamos lá, eu preciso ler aqui, então, aqui. É no elemento água, perdão. Então, ó, o castor, ele... Engraçado ver esse espírito sagrado, né, dos animais, justamente para toda a mensagem que eu trouxe. Porque o castor, ele é trabalhador, ele é leal, ele é incansável e ele... tem a família dele em primeiro lugar. Então tem o grupo, vocês lembram que eu falei do grupo? Como se uma família quisesse participar de alguma coisa, né? Então a família, pode ser que a família queira para um novo lugar, ou melhore um lugar que estão, ou de fato se fechem, porque aqui nesse jardim nós temos a grade, né? Então eu vou ler aqui o que significa o castor e passar a mensagem final. Então, ó, a personalidade castor é uma visão bem-vinda. Essa criatura de boa índole e confiável tem amor e entusiasmo infinitos pela família e expressam isso por meio do elemento terra, proporcionando um lar e estabilidade financeira. Embora um castor geralmente não inicie um projeto, uma vez iniciado ele trabalhará continuamente por semana, meses ou anos para concluí-lo. Quando o castor aparece, quando ele aparece, né, quando a tarefa em questão exige seu esforço constante e de longo prazo. Também pode significar que é hora de você fazer algum serviço altruísta. Entende? E aí, assim, quando ele está em equilíbrio, você tem um trabalho feliz e significativo. Quando ele está desequilibrado, você se sente inútil e esgotado, esgotada. E para equilibrar, fala sobre trabalhar, né, ter um trabalho físico e um serviço altruísta. Então aqui pode, engraçado, né? Pode ser também que você tenha uma dificuldade em auxiliar, porque como você tem um grau de excelência muito grande aqui, você, por exemplo, tem uma impaciência com o erro dos outros, ou com uma pessoa que não é eficiente o suficiente, entende? Então o castor está falando para que você aqui de fato foque nesse trabalho físico, nesse projeto que, por exemplo, você tem, de um cargo, de uma liderança, né, de um projeto no sentido de um livro, de uma música, de uma arte, de um canal, e trabalhe de forma sistemática aqui pelas semanas necessárias, pelos meses necessários ou mesmo pelos anos necessários. Pode ser que você vai começar um projeto muito grande em abril que vai levar muito tempo aí, inclusive para ajudar os outros ou para lidar com algo ligado à família. E aqui o tarô tá mostrando, né? O oráculo tá mostrando que isso é excelente. Mas não se esqueça de ter esse grau de empatia, porque veio bastante espadas. Veio a carta, né, do 9 de ouros, que traz essa conotação de
de independência, meio que não se importar tanto com os outros. Certo, Virgem? Então eu peço que você coloque aqui nos comentários para mim o que você achou dessa leitura, se gostou, se não gostou. Do local que você fala, né? Coloque aqui nos comentários a cidade, o estado, o país, se é fora do Brasil. E deixe aí, né, então, seus comentários abençoando também o mês de abril, né? E outros virginianos e virginianas. Certo? Caso queira, ajude o canal a crescer também cada vez mais, se inscrevendo, ativando notificações, né? Ou contribuindo também com qualquer valor, que a chave Pix está na descrição do vídeo. Certo? Atendimentos particulares, basta você mandar mensagem lá no Instagram, o link, né? O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Tá certo, signo de Virgem? Então, eu desejo um abençoado abril de 2026 e que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre, viu? Muitas bênçãos.